Bom, nós abrimos mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, dessa vez em formato virtual, por conta da pandemia de Covid-19, mas disponível aí em termos de conteúdo para você que nos acompanha, tanto pela rádio como pela TV Câmara Bauru, recebendo o vereador Coronel Meira para fazer a prestação de contas do seu mandato e a análise do cenário político aqui na cidade, especialmente agora nesse ano de 2021. Vereador, obrigada por ter aceito o convite para falar conosco e com o telespectador e ouvinte bauruense. Obrigado, Lidiane, é um prazer enorme prestar esclarecimentos, ser transparente com o nosso público, com o munícipe, que é as pessoas a quem devemos toda a o nosso trabalho e a nossa informação. A gente começa de cara falando sobre a audiência pública, né, que foi realizada nessa semana em plenário virtual aqui na Câmara de Bauru, para discutir o projeto também de sua autoria, que proíbe a soltura de fogos de artifício na cidade. Na exposição de motivos desse projeto, você menciona que ele é inspirado na lei municipal que existe em São Paulo. Você mencionou também durante a audiência que foi procurado pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, por meio da Thaís Vioto, apresentando a necessidade de regulação dessa situação aqui no município. Agora, houve algumas divergências durante a audiência pública. Alguns participantes ponderaram a questão econômica envolvendo esse segmento comercial aqui na cidade. Como é que o senhor vê todas essas discussões? Bom, o que eu percebo é o seguinte: toda vez que um parlamentar, seja um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, apresenta um projeto de lei em que ele tem a palavra proibir, né? Fica proibido, significa que aquela atividade já existe e que a partir do momento que ela for aprovada vai ficar proibido. É lógico que a partir do momento que você proíbe determinado tipo de atividade ou determinado tipo de comercialização de algum produto, você vai ter resistência, porque tem pessoas, ou tem um grupo de pessoas que dependem e que sobrevivem graças àquele produto que é comercializado ou àquela atividade que é realizada. E isso é óbvio que vai haver resistência, é óbvio que vai haver debate. Mas o que nós estamos apresentando, o que o projeto de lei objetiva, é exatamente atender o interesse de um grupo de pessoas, principalmente as portadoras de autismo, né, com síndrome, com hipersensibilidade auditiva, ou seja, aquelas que, né, têm uma audição muito mais, assim, aguçada, mais refinada do que a minha e a sua, né, que não somos autistas, e também aos animais, que também têm uma audição muito sensível. Então, quando nós temos a soltura de fogos, de artifícios, principalmente com estampidos, né, que tem o barulho mesmo, né, que é o barulho do rojão, nós temos um sofrimento desses dois segmentos, dos animais domésticos, e ontem veio uma veterinária e falou também que os animais silvestres também sofrem muito, eles sofrem menos porque eles estão distantes do perímetro urbano, mas sofrem. E também veio o relato de uma médica que é mãe de uma menina autista, em que ela relatou o caso particular dela, e que se assemelha a inúmeras outras pessoas. Eu estimo que em Bauru tem em torno de 3.500 a 4.000 pessoas, né, que têm autismo. Então, esse número considerável de pessoas e também o número de animais, que em torno de 150 mil animais domésticos, é um número que deve ser levado em consideração, que sofrem e padecem com a soltura dos fogos. Principalmente aqueles que provocam estampido, que é o barulho, né, vamos dizer assim. Então, ouvindo todas essas partes, teve inclusive um médico veterinário que se posicionou contra, né? Ele disse que nós não podemos retirar da nossa cultura as comemorações com fogos e tudo mais, e que os animais não sofrem tanto porque não tem dados estatísticos a respeito disso. Bom, eu respeito a opinião dele, embora não concorde, mas eu respeito. E tem os fabricantes de fogos também, que fizeram suas pontuações e ponderações, alegando que em cidades, em países da Europa, já existe uma legislação e lá se classifica por decibéis, né, que é o volume do som. Eu entendo que o decibéis aqui é impraticável por causa da dificuldade de fiscalização,
né? Então, nós deixamos o texto da forma como está mesmo, vamos dar continuidade desse mesmo texto, ou seja, proibindo os fogos estampidos e com exceção daqueles que têm apenas o efeito visual, né? Que é aquele que você olha para o céu e você só vê aquela nuvem colorida, né? De artifícios e tudo mais. Então, é isso. Eu finalizei ontem a reunião da seguinte forma. Quando você tem um interesse coletivo e um interesse individual, é claro que o interesse coletivo deve prevalecer sobre o individual. Agora, quando você tem dois interesses coletivos a serem discutidos, a serem debatidos e a serem resolvidos, ou você tem que decidir por um lado ou por outro, eu entendo que aí nós temos que dar prioridade e temos que dar preferência ao interesse daquilo que diz respeito à saúde das pessoas e também à saúde dos animais, em detrimento ao interesse econômico das pessoas que sobrevivem com esse tipo de ramo de negócio. E só para finalizar, outra coisa, ontem mesmo, nós tivemos a aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? E foi aprovado pela Assembleia, agora vai a sanção ao governador, que também proíbe, e é mais restritivo do que o nosso, né? A única coisa que houve uma alteração no projeto inicial do deputado é que o dele previa, inclusive, a proibição de fabricar, né, os fogos no estado de São Paulo. Então, retiraram a palavra fabricar. Se o texto for aprovado, é possível fabricar os fogos no estado de São Paulo, mas ele vai ser proibido a sua soltura em todos os aspectos, até mesmo de visual. Bom, só para a gente explicar aqui, esclarecer para o nosso telespectador, o projeto de sua autoria aqui na Câmara Municipal está em tramitação, nesse momento, sob análise da Comissão de Justiça. Exatamente, está na Comissão de Justiça, o vereador Bira é o relator, ele que, de uma certa forma, até me pediu me sugeriu a audiência pública, eu já tinha essa pretensão mesmo. Então, ao vereador Bira, com todo o respeito que eu tenho por ele, pelo membro da comissão, porque eu também faço parte da comissão, cabe a ele agora analisar sob o prisma da constitucionalidade e da legalidade do projeto. O mérito a gente vai discutir em plenário, porque constitucionalidade e legalidade, eu entendo que o projeto ele já tem o respaldo, porque ele é um projeto que se assemelha a uma lei municipal em São Paulo e foi justamente objeto, num primeiro momento, foi concedida uma liminar pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, suspendendo a eficácia da lei. Só que depois, agora, recentemente, em fevereiro de 2021, o próprio ministro suspendeu a liminar e reconheceu a eficácia da lei. Ou seja, então, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que não há nenhum vício de iniciativa, nem inconstitucionalidade, em razão de um projeto de lei lá na cidade de São Paulo ter sido apresentado por um vereador. Então, ele entende que é competência do município, sim, regular tais atos também, da mesma forma que é do Estado, da mesma forma que é da União. Então, é uma competência que ele diz concorrente. Ok. Meira, você também é membro da SEI, da Comissão Especial de Inquérito, que analisa a execução do Plano Diretor de Águas aqui no município. A última reunião contou com a participação do ex-prefeito e deputado Rodrigo Agostinho, uma vez que a contratação desse estudo, em 2014, foi feita, à época, na sua gestão, ao custo de R$ 1.300.000. Rodrigo foi questionado durante a reunião, durante a sessão da SEI, né, nessa semana, com relação à ausência da execução, né, o porquê não foi executado o plano, e ele alegou problemas de ordem financeira. Como é que você vê as justificativas do ex-prefeito com relação ao fato de que o plano diretor foi contratado, não foi executado, e com relação aos próximos passos da comissão, a SEI deve ouvir também os ex-presidentes do DAI? Qual é a expectativa? Bom, vamos deixar bem claro que o Rodrigo, quando ele foi à comissão, ele iniciou o depoimento dele, ele disse o seguinte, que quando ele assumiu o cargo de prefeito municipal, ele o DAI já enfrentava o problema da falta d'água, né? Principalmente em razão no período de estiagem, em razão do esvaziamento da lagoa de captação do Rio Batalha, né?
E aí o Rodrigo foi aos técnicos do DAI e consultou e perguntou como que nós podemos resolver o problema da falta d'água em Bauru. Aí ele falou assim que houve opiniões divergentes de vários técnicos que ali já estavam há muitos anos. Cada um falava uma coisa, não havia, na verdade, uma uniformidade de ações por parte dos técnicos consultados. Então, ele decidiu que ele precisava contratar um plano diretor de águas, ele precisava contratar um estudo para Bauru. E aí a Hidrosan foi contratada, pelo preço que você mencionou, mais de 1,5 milhão, e a Hidrosan foi a vencedora da licitação e apresentou lá o que nós chamamos de plano diretor de água, que em 2019 o Gazeta transformou em lei, ou seja, o gestor tem agora obrigação de cumprir o plano diretor de águas. Só que esse plano diretor de águas foi colocado em atividade, ou seja, ele tem uma previsão de 20 anos, né, para você executar o plano e resolver o problema hídrico da cidade. E o Rodrigo estava em 2014, 15 e 16. E os primeiros anos do plano, ele prevê um investimento muito alto. Mas o Rodrigo, o que ele cumpriu do plano? Muito pouco. Ele foi assim, me desculpe a expressão, mas medíocre naquilo que estava previsto, aquilo que ele cumpriu. Quando chegou no governo Gazeta, o governo Gazeta também ele não deu sequência ao cumprimento do plano diretor de águas e pouco fez em relação a ele. O maior problema que eu vejo em Bauru hoje é o problema do desperdício de água. Nós perdemos 48% da água. 20% desse desperdício ele pode ser resolvido do dia para a noite, literalmente, se você substituir os hidrômetros das casas, né? Que não tem um custo tão alto e a partir do momento que você mudou os registros, ou seja, você substituiu os registros por conta do DAI, não por conta do consumidor, você já tem uma economia de 20% da água perdida. Poxa, é uma quantidade de água tremenda, não precisa nem furar poço, né? Nós vamos ter verdade, vamos estar com os reservatórios aí extrapolando de água, porque vai haver água bastante, suficiente. Bom, então o Rodrigo não fez isso também, nem o Gazeta fez isso. E agora, o que o Rodrigo deixou claro na comissão é que o DAI hoje, né, existe o Marco Legal do Saneamento, né, que nós temos aí uma lei de 2007 do governo Lula, do presidente Lula, e agora, em 2021, o próprio governador Dória, com fundamento nessa lei, ele apresentou um projeto de lei no Estado de São Paulo, praticamente dividindo o Estado em regiões, né, em unidades regionais, e cada unidade regional dessa vai ser submetida a um leilão, para que a empresa vencedora tenha a responsabilidade do tratamento de água e do tratamento de esgoto. Ou seja, o Rodrigo disse que não há recursos federais hoje destinados para esse fim, para água e esgoto, porque isso hoje, a tendência mundial é a privatização desse serviço e não continuar como sendo estatal, ou seja, pertencer ao próprio ente federativo, no caso nosso município, que é o DAI. Agora, na lei do governador Dória, no projeto de lei dele, o município vai ter que fazer uma adesão, ou seja, ele vai ter que concordar se ele participa daquele bloco ou não. Se ele falar que não, ele tem que ter a consciência de que é o seguinte: bom, então, a partir do momento que você está fora desse bloco, você vai ter que resolver seu problema sozinho. Aí o Rodrigo disse que, para dar cumprimento ao PDA, que é preciso ser feito um novo cronograma de obras, porque nós já estamos em 2021, já se passaram 7 anos, vai ter que ter um investimento muito alto inicial. E esse investimento alto inicial, o DAI não dispõe, e nem a prefeitura. Hoje, ele diz que no governo dele, a capacidade máxima de investimento do DAI por ano era de 2, 3 milhões. Vamos imaginar que hoje chega a 5 milhões. É impossível, com 5 milhões de reais, o DAI colocar o plano diretor de águas em funcionamento. Então, qual é a saída? Ou o DAI passa a ser administrado por uma concessão, ou a prefeitura faz adesão e entra no bloco do governo do estado para ser leiloado e para que uma empresa passe a administrar. Nós fazemos parte de um bloco de 98 municípios, passe a administrar a gestão desses 98 municípios, ou então o DAI faça um empréstimo, né, junto a um banco, e levante o valor necessário
para colocar o plano diretor de águas em funcionamento ou atender o seu cronograma, porque o investimento inicial é o que é mais impactante. Então, é esse o cenário, a verdade é essa, ou nós aderimos, ou então, se nós não aderirmos, nós vamos ter que tomar a iniciativa, a decisão e falar assim, bom, então eu vou por conta própria, só que aí eu tenho todos os riscos possíveis, né? Eu tenho que fazer um empréstimo, eu tenho que ter o compromisso de pagar esse empréstimo e tenho que ter a certeza que o recurso que eu vou buscar junto a uma instituição financeira, ele vai, de fato, ser utilizado no plano, no cumprimento do cronograma do plano diretor de águas. Foi mencionado, deve ser retomada, na sua opinião, deveria ser retomada, na sua opinião, aquela discussão sobre a utilização do recurso do Fundo de Tratamento de Esgoto, talvez não agora, né, porque nós enfrentamos também problemas com o andamento da obra da estação, mas futuramente, daqui a alguns anos, quando de fato a estação for concluída e entregue, para que esse dinheiro seja revertido em investimentos, seja na reforma da estação de tratamento de água, na captação, enfim. E também existe um apontamento muito reforçado pelo relator da SEI, que é o vereador Guilherme Berriel, que é engenheiro e se debruçou aí também sobre o plano, de que o documento estaria desatualizado, necessitaria de uma atualização, e isso também custaria algo significativo, né, Meira? Não, sem dúvida. Eu acho que a atualização dos valores do plano diretor de água não é tão difícil fazer. Eu acho que isso aí é uma coisa que é só você pegar e atualizar valores, né? Você vai no mercado, tá, e vê os valores. Eu acho que isso não é tão difícil. Agora, esperar a finalização da estação de tratamento de esgoto, a sua conclusão. Aí nós temos a pré-operação, ou seja, nós temos o início da estação. O que vamos fazer com a estação? Vai ser administrada pelo DAI ou vai ser administrada por terceiros? Então, nós não temos essa definição, né? Que é outro departamento, vamos dizer assim, que faz outra atividade da prefeitura municipal que pode ser executada pelo DAI, como pode ser concedida a um terceiro, né? E aí a pessoa vai receber nós pagamos hoje taxa de água e esgoto. Aquilo que nós pagamos de esgoto uma parte desse recurso vai para essa empresa poder fazer a gestão, né, dos resíduos sólidos lá, dos resíduos que nós vamos colocar na estação de tratamento de esgoto. Agora, o recurso que nós temos lá disponível hoje, do fundo, nós temos que pensar o seguinte: qual é a prioridade dele? Estação de tratamento de esgoto. Enquanto não finalizar a ET, nós não podemos sequer pensar em fazer o uso desse recurso em qualquer que seja o outro destino. Eu entendo, e também acho que o Ministério Público já teve uma reunião nesse sentido, federal e estadual, que quando finalizar e iniciar a operação e falou assim, eu tenho aqui, ainda sobrou mais 80 milhões no fundo. Opa, o que eu vou fazer com esses 80 milhões no fundo? Eu entendo o seguinte, que a prioridade é a água, tratar da crise hídrica da cidade, ou seja, quem sabe construir uma nova captação de água 20 quilômetros abaixo do Batalha, ou perfurar novos poços, ou então pode achar que eu estou falando besteira, mas quem sabe nós não podemos descartar hoje a possibilidade até de buscar água no Tietê, né, que está a 20 quilômetros daqui. Tem um custo? Tem, mas é o seguinte, mas de repente é uma solução, e é uma solução que vai dar uma tranquilidade na crise hídrica de Bauru, sem dúvida alguma. Então, o dinheiro do fundo, eu entendo que tem que ser usado para essa finalidade somente depois que nós finalizarmos a estação de tratamento de esgoto. Afinal, ele existe para isso. E, caso ainda tenha sobra de recursos desse fundo, já que ele tem bastante dinheiro, eu penso que a terceira prioridade, né, então tem esgoto, água, a terceira prioridade seria a construção de microdrenagens na cidade, para evitar as enchentes que nós temos, né? Nós temos alguns córregos aqui que tem aqueles piscinões pequenos, que são barreiras de contenção. Quando chove, você enche aquela lagoazinha e aí aquilo ali vai... aquele volume de água não desce de uma vez só, ele vem aos poucos. E isso é importante. E precisa ser feito na cidade 47 microdrenagens para evitar as enchentes que nós temos aqui comum na época de chuvas, em especial no de Assis, em especial Alfredo Maia e Nações Unidas.
Primeiro, rapidinho, só para a gente fechar, você trouxe, falando de saúde agora, você trouxe na tribuna, na sessão dessa semana, o problema da falta, tanto a falta de repasses como a impossibilidade de atendimentos mais complexos dentro das UPAs. E trouxe até alguns números com relação às filas de espera dentro de cada uma dessas unidades de pronto atendimento. Nós estamos conversando, gravando aqui a entrevista, na sequência você tem uma reunião agendada com a Doroti, que é a diretora, né, do Departamento Regional de Saúde ligado ao governo do estado. Qual que é a sua expectativa quando você fala da necessidade de criação de um hospital municipal para atendimento dessas demandas de baixa complexidade? O município tem perna para fazer um investimento desse? Dá para contar com o repasse de verbas, de recursos do governo do estado? Qual que é o cenário que você tem aí quando a gente fala em hospital municipal? Nós temos que pensar o seguinte, que os dois hospitais que nos atendem hoje aqui, que é o estadual e o base, eles são hospitais de alta complexidade. Ele atende baixa, média e alta. Quando você tem um hospital de ponta, que é de alta complexidade, o custo dele é muito elevado, né? Agora, quando você tem um hospital de baixa complexidade, o custo dele não é tão elevado como um hospital desse. Agora, eu vejo o seguinte, nós não temos aqui uma Santa Casa, nós não temos um hospital municipal, a exemplo da maioria dos municípios que são contemplados pela Diretoria Regional de Saúde, são 68, eles têm. Então, por exemplo, vou citar um exemplo para você entender como munícipe e as pessoas que nos assistem também. Imagina que você vai a uma unidade de pronto atendimento e você tem uma fratura no seu dedo mínimo, o seu dedinho, uma fratura exposta. Esse tipo de fratura é uma fratura que vai necessitar de uma intervenção cirúrgica e é uma intervenção cirúrgica de baixa complexidade. Quando eu tenho uma Santa Casa, o que eu faço? Eu levo lá para a Santa Casa, o ortopedista, o cirurgião ortopedista, ele faz uma anestesia local e ele faz o reparo, ele faz a reconstrução do dedo ali, ou seja, ele vai vai finalizar a cirurgia em 30, 40 minutos. Uma cirurgia dessa a gente chama de baixa complexidade. Sabe o que acontece hoje em Bauru? Se a pessoa tem uma fratura do dedo, do jeito que eu te falei, exposta no dedo mínimo, ele vai para uma UPA, lá da Bela Vista. Chega na Bela Vista, ele é encaminhado para o pronto-socorro central, que lá que tem os ortopedistas. Aí o ortopedista faz uma curetagem, faz um curativo, tal, e aí ele pega e já dá o primeiro atendimento. Mas lá dentro do pronto-socorro central, eu não tenho uma sala de cirúrgica para baixa complexidade. Então, eu tenho que colocar aquela pessoa com aquela fratura numa fila de espera para fazer uma cirurgia dentro do hospital de base, utilizando um centro cirúrgico de alta complexidade. Eu prejudico os 68 municípios, que às vezes eu tenho lá uma pessoa aguardando uma oportunidade, porque tem lá uma fratura no ombro, que é uma cirurgia de alta complexidade, ou um joelho, né? Que a pessoa precisa colocar uma prótese em caso de emergência, e eu não tenho, às vezes, a vaga porque está ocupado por aquela pessoa que tem a fratura do dedo. Outro exemplo, só para finalizar, as pessoas que têm necessidade de fazer uma endoscopia. A endoscopia é um exame hoje, Lidiane, que na Europa, por exemplo, faz parte da rotina dos exames anuais. Né? A gente faz aqui hemograma, esteira, isso. Lá também faz endoscopia e, em alguns casos, dependendo da idade, até colonoscopia. Faz parte do exame de rotina. Aqui, hoje, se eu preciso de uma endoscopia, eu tenho que internar. Eu tenho que internar num hospital de alta complexidade, no estadual ou no de base. Se eu tivesse um hospital municipal de baixa complexidade, eu faria nesse hospital. Então, eu diminuiria consideravelmente a fila. Ah, mas e o custo disso? O custo disso vai custar para o município tão somente o RH, ou seja, tão somente os recursos humanos, porque a estrutura, os insumos, isso tudo é financiado pelo governo federal e pelo governo estadual, pelo sistema SUS. Então, se nós tivermos, assim, a oportunidade de receber o Hospital de Manuel de Abreu, que vai ficar pronto a sua reforma, com 60 leitos, e passarmos a funcionar como um hospital municipal de baixa complexidade, eu tenho quase que certeza que a gente acaba com essas filas que nós temos nos UPAs hoje, que nesse momento deve ter 40 ou 50 ou 60 pessoas esperando uma vaga para o hospital.
Vereador Coronel Meira, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Agradecê-lo mais uma vez aí por ter aceito o convite e pelos esclarecimentos e análises feitas aqui para o bauruense que nos acompanha pela TV e Rádio Câmara. Obrigada, vereador. Obrigado, Lidiane. Me desculpe por ser bastante prolixo, mas eu tenho que explicar didaticamente para que as pessoas possam entender e compreender. Muito obrigado pela oportunidade. É nosso papel aqui também na TV e Rádio Câmara Bauru. Agradeço você que nos acompanhou até agora. Fique ligado em nossa programação e até a próxima.